boa noite. Shalom para todos vocês. Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu, pela graça de nosso Senhor e Salvador, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, estou bem pela misericórdia do Senhor. Bom, eu acho que nessa semana eu não... Semana passada, né? Eu não gravei um vídeo, não estive gravando uma live, mas estou aqui para interagir com vocês, com os nossos amigos que sempre estão aí conosco. Alguns às vezes não nos assistem ao vivo, mas depois eles assistem o vídeo gravado. Eu só estou aqui compartilhando no meu grupo de hebraico. Eu estou compartilhando errado aqui, gente. Os irmãos quiserem deixar o seu boa noite, quiserem interagir, estamos aqui para bater um papo legal, né? Mas vamos lá. Eu não sei se vocês estão vendo aí o tema. Talvez eu não consegui colocar o tema no lugar certo, né? Do que nós vamos conversar. Mas eu acho que vocês estão me ouvindo direitinho. Tudo bem? Eu acho que estão, né? Sim. Bom, gente, vamos lá. Bom, é claro que eu não vou entrar a fundo no que eu vou falar aqui agora, mas existe algumas pérolas e algumas análises, né, que precisamos atentar, principalmente no grego. O grego é fascinante. Nós temos os manuscritos, né, tanto os manuscritos como o códice, que nos foi passado, né, os evangelhos dentro do idioma grego, e no grego tem algo bem particular que precisamos entender pela gramática e entender as suas implicações semânticas. E uma delas que eu achei interessante é em Hebreus capítulo 4, Hebreus capítulo 6 e versículo de número 4, né? É um versículo, dentro do conceito teológico, ele é muito debatido, principalmente no debate entre arminianismo e no calvinismo, né? E hoje eu estava conversando com um amigo meu que estudamos juntos dentro do conceito acadêmico do grego koiné, e eu disse algo para ele, uma observação que eu fiz, né? Que nós temos que tomar cuidado. Olha aqui para mim, todos vocês, todos nós. Isso não tira um, entendeu? Não escapa um. Todos nós, por mais que temos consciência, porque tem pessoas que têm consciência disso e outras não, tá? Todos nós, quando vamos atentar para um texto bíblico, nós examinamos a partir do nosso pressuposto, da nossa ideologia. Como assim? Eu tenho aquele versículo de estimação. Aquele versículo de estimação, eu repeti tanto aquele versículo, eu fundamentei tanto o meu conceito, ou eu ouvi tanto a pregação sobre aquele conceito, ou eu tenho uma linha
teológica, ou seja, eu tenho uma maneira de pensar sobre a religião, da minha fé, daquilo que eu tenho como doutrina, que aquele versículo que eu me apeguei tanto, eu não posso pensar diferente, eu não posso interpretar, não posso aceitar uma visão diferente dela, porque se a, eu, se a interpretação daquela palavra for diferente daquilo que eu tanto ouvi, do que eu tanto estudei, ou aprendi, ou escutei, é, tipo assim, desmonta todo o meu castelo. Vocês conseguem entender isso? Então, assim, a gente já temos aqueles versículos ou aqueles pensamentos viciados. Entenda isso. Isso todos nós. A diferença, a grande diferença é que uns têm consciência e eles lutam. Observe, alguns têm consciência e eles lutam para se livrar desses pressupostos. Entende? Então, quando eu estudo, isso pode ser até um gramático, até um exegeta. Eu quero pegar aquela passagem bíblica e fazer ela, obrigar ela a se encaixar naquilo que eu acredito. Então, por exemplo, se é um linguista, se é um acadêmico, um erudito, ele é tentado, né, um gramático, ele é tentado pegar aquela palavra e forçar aquela palavrinha a se encaixar com aquilo que ele acredita. Vocês estão entendendo? Então é isso mesmo que acontece conosco. Então existe vários graus, né? Existe várias, é uma escadinha. Ou seja, tem aqueles que, menino, ele já pega a Bíblia e lê a Bíblia assim, e pronto, irmão. Ele vai falando qualquer coisa, é do meu jeito, é o jeito que eu penso, e pronto, acabou. Eu acho que é assim. Entende? Esses aí, eles nem estudam, eles nem gastam tempo estudando, se fadigando. Simplesmente eles pegam a Bíblia e fazem as escrituras, e forçam as escrituras a falar aquilo que eles acreditam. Ou seja, as escrituras não têm autoridade sobre os seus pensamentos, sobre as suas ideias. Mas preste atenção, mas as suas ideias têm autoridade sobre a Bíblia. Então eu pego a Bíblia e forço aquele versículo, aquele texto, eu forço ele, eu obrigo ele a falar o que eu quero que fale. Vocês estão entendendo? Diego, boa noite. Esse pressuposto aí, essas tentações, essas tendências, todos nós temos. Uns são mais ignorantes, outros têm consciência disso e lutam para se livrar, ou seja, ele luta para ser honesto com o texto, mas mesmo assim, no fundo, ele acaba, se, por exemplo, o exemplo é esse, se eu sou da Assembleia de Deus ou fulano é da Presbiteriana ou da Batista, ou da Testemunho de Jeová ou dos Adventistas. Às vezes, um versículo bíblico ou um verbo, aquele verbo, ele parece que concorda com o meu conceito. Então, assim, dependendo a teologia, a instituição que eu faço parte, que defende tal texto, vou dar um grande exemplo para vocês pegar a meada. Nós temos a Bíblia em Apocalipse capítulo 3, versículo de número 10. Apocalipse 3:10. Hoje nós temos na sala de aula do grego koiné, nós até discutimos sobre esse assunto. Nas Bíblias, né? Não sei, deixa eu até ver se. Não vou procurar agora, porque tem. Você vai ver algumas traduções da Bíblia que está assim, traduções, né? Eu vos guardarei na hora da tentação. Na hora da tentação. Tá?
E nós já temos traduções da Bíblia, traduções que está assim: e eu vos guardarei da hora da tentação. Isso traz, sim, conceitos semânticos diferentes. Então, essa tradução vem da preposição ek. Ek. Meu irmão, aí agora no campo acadêmico, há uma luta, há uma discussão, por exemplo, o pós-tribulacionismo, quando ele olha para esse texto, fala assim: não, gente, isso é da hora da tentação. Ou na hora da tentação. O que isso significa? Quando eles entendem, sim, se você vai para um léxico, né, ou para uma gramática do grego, né, você vai para uma gramática do grego, como este, né, sim, basicamente vamos pegar o léxico. O léxico você vai ver lá que a preposição ek, sim, é da hora, dentro de e assim por diante. Ou seja, principalmente da hora, né? Da hora da tentação. Então, se você pega um léxico e vê a preposição ek, então você vai ver a da, que é preposição ek, é da, e assim, por exemplo, da hora da tentação e assim por diante. Então, o léxico trabalha em outros contextos, o que significa ek em outro contexto e assim por diante. Mas nós temos, sim, fortemente, bem destacado nos léxicos, que ek significa dar. Mas você sabe que uma palavra, ele pode ter vários significados dependendo do contexto. Então é por isso que você tem que ter um léxico e um dicionário para ver que tal palavra, em outro contexto, ele pode ter um sentido semântico diferente. A mesma palavra. Mas aí vem a nossa ideologia teológica. Se eu sou um calvinista ou um pré-tribulacionista, então, assim, não tem conversa. Não, o texto grego aí, a tradução é da hora, ou, desculpe, um pós-tribulacionista, ele vai dizer que é na hora da tentação, né? Então, quer dizer, na hora ou da hora são coisas diferentes, tá? Da hora, ou seja, o sentido da hora é tirar aquela pessoa, né, de dentro para fora. Ou seja, dá um sentido de que Deus vai guardar aquela pessoa de estar na tribulação, dentro da tribulação. E se eu, então assim, o pré-tribulacionismo, é claro que ele vai lá no grego e vai dizer, aqui tem que ser na hora da tribulação, por quê? Porque, ou seja, da hora da tribulação, porque Deus vai livrar a pessoa da grande tribulação, e na hora da tribulação, Deus vai livrar a pessoa das pestes, das pragas dentro da tribulação. Entende? Na hora. Então, o pós-tribulacionismo não vai abrir mão, quando vai pesquisar o grego, que a forma correta de traduzir seria na. O pós seria não, aqui é da hora. Então assim, vai ver um jogo. Aí vai vir aquela grande discussão sobre o sentido semântico da palavra. Existe uma forma de eu examinar esse texto, examinar essa palavra, essa construção, sem um pressuposto. Então, eu digo ser honesto, sem eu tentar forçar o texto, a preposição, a palavra, forçar aquilo que eu quero que ela force. Entendeu? Que ela fale. Aí que está o grande problema da interpretação bíblica. Ou seja, a interpretação bíblica é muito influenciada pela minha teologia. Então, se eu faço parte
de uma teologia diferente, de um conceito diferente, e eu tenho um conhecimento tipo gramática, é óbvio que eu vou forçar o texto eu vou ser tentado a forçar o texto a falar aquilo ou dar um sentido semântico para aquele texto que me satisfaz, que me satisfaça. Entende? Então, vocês entenderam agora o conceito que eu quero aplicar? Então é isso aí. Então todos, não tem essa, não tem esse. Todos nós, né? Todos nós temos essa tendência. Uns têm consciência e vai lutar para ser mais honesto, mas, né? Vamos lá. O capítulo 4 de Hebreus também, capítulo 6 e versículo 4 do livro de Hebreus, também acontece a mesma coisa, que é o tema, né, que eu coloquei aí no vídeo, não sei se dá para você ver. É a mesma coisa. Nós temos um verbo que é geusontoi, geusantai, tá? Para conhecer ou para experimentar. O texto diz assim, vou lá, ver se eu leio o texto. Diz assim, ó. Eu vou colocar aqui o texto lá, porque não está. Eu vou ver se eu coloco aqui o texto lá em Hebreus capítulo 6 e versículo 4. Diz assim, ó, veja, uma tradução um pouco mais literalista para você entender. Porque é impossível aqueles já de exatamente uma vez por todas havendo sido iluminados e havendo provados, ou seja, essa tradução provado aqui, ela é uma tradução bem correta, né? Ou seja, se a sua Bíblia está provado do dom gratuito celestial e participantes havendo sido tornados de o Espírito Santo. Como é um pouco mais literalista essa tradução, faz um pouco de confusão, né? Você não vai entender. Mas o seguinte porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram dos dons celestial, se fizeram participantes do Espírito Santo, ou seja, o texto vai dizer que é impossível que esses que provaram, né, provaram dos dons celestiais e provaram se tornaram participantes, né, das virtudes do Espírito, é impossível que esses tais sejam renovados para o arrependimento. O contexto fala de apostasia, né? O contexto fala de apostasia, ou seja, quando um indivíduo ele chega a esse grau, a esse grau, o grau mais baixo da apostasia, chega um tempo que é impossível que essa pessoa seja renovado ou que essa pessoa tenha novamente, ou seja, que ele volte atrás. Entende? É impossível. Bom, agora temos uma discussão semântica para o termo grego, que eu vou colocar aqui o termo grego. É claro que eu não pela live que eu estou fazendo aqui, pela forma que eu estou fazendo aqui, não dá para me projetar hoje aí o texto como sempre eu faço, tá? Mas eu leio aqui. Se você tem uma Bíblia em grego, você pode ler aí, você pode ler e fazer examinar. Então nós temos aqui, ó, a Dunaton Gartos após fotistentas. Agora aqui está a palavra experimental. Geusamenos, tá? Então nós temos geusamenos, tá? Geusamenos. Então essa palavra aqui que é traduzida aí na sua Bíblia por provar ou experimentar, tá?
Bom, a sua Bíblia, eu vou até procurar aqui se tem uma Bíblia que traduz isso aqui por conhecer. Vamos ver. Provando, ó, provando, e provaram, tá aqui, provaram. Deixa eu ver aqui se tem alguma tradução que traduz por conhecer, né? E foram iluminados e provaram. Ó, também, essas Bíblias aqui, aqui está participantes, encontrei aqui, se tornaram participantes. Deixa eu ver outra aqui, uma tradução. Deixa eu ver aqui. Bom, eu não vou procurar todas as traduções que eu tenho aqui, vamos ver aqui. Porque é impossível que os que já... Não. Vamos ver aqui essa Bíblia. Isso faremos se Deus permitir. Porque é impossível os que uma vez foram iluminados e provaram. Então, todos, praticamente aqui, as traduções que eu estou lendo aqui, traduzido por provaram. Agora é o seguinte, existe uma discussão dentro do campo teológico sobre a semântica, o sentido dessa palavra provaram. E olha, o que eu vou falar aqui, eu não estou determinando nada, porque se eu estiver determinando algo aqui, eu sou irresponsável, até porque o vídeo aqui que eu estou fazendo, o objetivo, né, desse vídeo que eu estou fazendo, dessa live, não é apologético. Eu não estou fazendo apologia, ou seja, apologético é defender o qual é o texto, o que é o verdadeiro, o que é falso. Não é apologético, mas é a fim de informação. Que você ouvindo o que eu estou expondo aqui, você pesquise, você estude, você procura a se aprofundar. E quando eu tiver um tempo, eu posso voltar e colocar uma posição, colocando aquilo que eu penso segundo os meus análises sobre o texto. Mas o sentido aqui é o seguinte: alguns vão colocar, por exemplo, nós temos o doutor Daniel Belwallace, né, que ele mesmo até discute isso no seu livro, né, que é na sua gramática, embora essa gramática ela é rica em sintaxe, né, por isso que é gramática, além de ser uma gramática, é uma sintaxe exegética do Novo Testamento. Então, se eu não me engano, ele é batista, Daniel Belwallace, ele é um batista, e ele, né, é uma das grandes, das maiores autoridades que temos no mundo, posso dizer isso, no mundo, sobre crítica textual, né, do grego do Novo Testamento, que fique claro isto, né. Uma das grandes, e outra grande autoridade que poderíamos até de uma forma, né, claro, não de uma forma pejorativa, chamar de papas da crítica textual, seria Emmanuel Shentov, né? Emmanuel Shentov, que é um grande, né, um dos maiores, vou colocar o maior crítico textual da Bíblia hebraica. Então, então, do Novo Testamento seria o Daniel Belwallace, indiscutível, né? Ele é a maior autoridade que temos em crítica textual do Novo Testamento. Então, essa gramática que eu estou fazendo uso, além de ser uma gramática, é uma sintaxe do grego, é muito profunda, bem avançado, né? Bem avançado. E ele mesmo coloca, eu acho que agora eu vou pressupor, que eu acredito que se ele for da Batista, embora nem todo batista são calvinistas, né? Eles não são calvinistas extremados. Ele vai discordar da posição que muitos colocam como provaram, porque assim, a posição absolutista, ou seja, que provar tem um sentido de conhecer, tá? Porque você sabe que conhecer e provar são duas coisas diferentes dentro do sentido semântico. Então, quando eu pego uma palavra conhecer e provar, entende? Conhecer e provar,
ele tem um peso semântico diferente. Então a discussão é se uma palavra ela pode ter esses dois significados. Ele pode ter esses dois significados, por exemplo, essa palavra grega que eu recitei para vocês aqui, que é o deixa eu ver aqui, ó, vou ler aqui em grego, geusontai. Geusontai, deixa eu ver aqui o grego, eu vou colocar o grego aqui direto da Bíblia, assim, aqui está geu, né, porque é uma construção, né, geusomenós, tá aqui, né, geusomenós, que vem de geumai, tá, de geumai e assim por diante. Então, esse verbo está no verbo auristo, do depoente médio, do particípio, do acusativo plural masculino, né? Quando tiver tempo, eu explico para vocês, significa auristo, depois o depoente médio do particípio, depois nós trabalhamos nisso aí, tá? Isso já é uma questão de gramática, da morfologia, depois eu posso explicar isso para vocês. Mas essa palavra que eu acabei de recitar, ele pode ter esses dois significados semânticos, dependendo do contexto? Será? Aí que está o problema, né? Se você pega um calvinista, ele vai dizer que não. E se alguma passagem tiver esse significado semântico de conhecer e não de experimentar, isso são, vamos pegar assim, são, como diz a palavra, isso é uma exceção e não uma regra. Ou seja, né, é uma regra. Ou seja, uma regra experimental que a pessoa teve numa leitura do texto, mas ele não é uma regra que comanda, que é o comandante ali da palavra em si, desse verbo. Então eles vão dizer que é simplesmente uma regra, mas não é ou seja, que é uma exceção, mas não é uma regra. Porque a regra será experimentar. Não, mas eu li essa passagem aqui, essa mesma construção verbal, que quer dizer que tem um significado, sim, de experimentar, de conhecer. Aí agora, pronto, no campo teológico, meu irmão, o povo não vai abrir mão. O que é o calvinista não vai abrir mão, porque há uma briga aqui dentro do calvinismo, entre o calvinismo e arminianismo, né? O calvinismo vai declarar que esse que é apostator aqui, ele nunca conheceu a Deus. Por quê? Porque eles dizem que uma vez salvo, salvo para sempre. Não é verdade? Não é isso? Aí alguém questiona eles, né, através até mesmo da leitura desse texto aqui, na língua portuguesa. Ué, mas o texto em Hebreus 6,4 está dizendo que aquele que um dia conheceu a Deus, que é o sentido, que é a leitura que muitos vão fazer, ele pode se afastar e não ser renovado para o arrependimento. E aí, agora? Vocês estão dizendo que uma vez salvo e salvo para sempre. Entende? Então, aqueles que conhecem o grego, é claro que vai discutir à luz do grego. Então, aqueles que não conhecem o grego vão colocar um monte de ideia, não vão saber adentrar nas questões semânticas de uma forma exegética, gramatical, né? E vai virar aquela farofa. Aqueles que conhecem o grego vão debater o assunto dentro de uma construção semântica. Então, o calvinismo vai defender que uma vez salvo, salvo para sempre. Aí você pergunta, mas se uma pessoa, porque o calvinismo diz que quem conheceu a Deus, ou quem conhece a Deus, não pode se desviar. Aquele que um dia foi compactado pela graça maravilhosa do Eterno, de Jesus Cristo, ele não pode mais se desviar. Uma vez salvo, salvo para sempre. Aí agora vamos trabalhar dentro dos textos. Então,
já que uma vez salvo, salvo para sempre, então ele vai defender que a palavra conhecer aqui, essa palavra em grego aqui, que foi traduzido por experimentou, né? Deixa eu ver aqui, ó, isso mesmo, né? Provar, né? Provaram. Então, se você vai para um léxico, ele tem essa palavra provar, testar, ou o sabor, saborear. Saborear. E tem mesmo esse sentido. Mas a grande questão é, ele tem só esse sentido? É o contexto que determina que vai falar sobre isso. Então, os arminianos, né, que não são calvinistas e que nem acreditam que uma vez salvo, salvo para sempre, ou seja, o homem tem livre-arbítrio, ou seja, quem está em pé cuide para que não caia. Então, assim, aqui realmente, eles vão dizer, o texto aqui, o sentido aqui de experimentar tem o sentido também de conhecer. De conhecer. Aí vocês me perguntam, né, mas qual é, dentro de uma construção semântica, a diferença de conhecer e experimentar? Tem. Existe uma diferença de conhecer e experimentar dentro de uma construção semântica. Por exemplo, você está vendo ali um bolo muito gostoso, aí você vai lá e passa o dedo lá, nossa, né? Bolo gostoso. Você observe que o experimentar, ele traz um conceito semântico de você experimentou ali, mas é uma experiência rápida e passageira. Não houve profundidade, não houve raízes, entendeu? Não houve raízes e assim por diante, entende? Conhecer, conhecer já é diferente. Imagine que chega um indivíduo ali, né, perante o bolo e diz: eu conheço, pessoalmente, eu conheço a composição, os ingredientes que formam esse bolo. Observe, ele conhece. Então eu conheço cada detalhe desse bolo. Eu poderia aqui, ainda, né, na nossa ficção, ainda dizer que, na verdade, quem preparou o bolo ali foi o fulano que disse que conheceu o bolo. O que experimentou só deu uma experimentada ali, mas nunca conheceu o bolo. Entendeu agora como a palavra conhecer e experimentar tem sentidos diferentes? Pois é, e dentro do grego, realmente, por exemplo, você pega um léxico. Olha aqui é um léxico, deixa eu ver se você consegue ver. Dentro do. Aqui você não vai conseguir ler, nem vou colocar porque as letrinhas são pequenas demais, né? Acho que aí pelo computador, só estou mostrando a letra, tá? Pelo PC fica difícil você enxergar as letras, né? Então, se você pega um léxico, realmente, provar, vai ter a palavra provar, isso, tá? E, querendo ou não, é a palavra que mais se destaca. Se destaca, tá? Agora, a grande questão é, essa palavra provar, em grego, essa palavra aqui, em grego, dependendo o contexto que ele estiver, ou em outra palavra, em outra construção, ele pode trazer um sentido de conhecer, ou seja, conhecer profundamente. Então eu posso pegar essa palavra, tá, em grego, que eu vou novamente ler aqui, a construção em grego está em orístico e tal, né, ó, geusamenus, geusamenus, menus, tá? Geusamenus, tá? Essa é a palavra, a construção. Será que eu posso pegar essa palavra aqui dentro desse contexto aqui, que essa palavra ela tem um significado dentro da nossa língua de experimentar. Mas será que essa palavra aqui, dentro desse contexto aqui, tem um significado de conhecer ou experimentar?
Porque se ela tem um significado de experimentar, nesse texto aqui, os calvinistas não estariam errados, realmente. Ah, como assim, Ney? Não entendi o que você quer dizer. Simples, gente, simples. Simples. O que os calvinistas interpretam, que tem, sim, tem verdades, é que ah, uma pessoa ela pode estar dentro da igreja física, da igreja física, mas, ou seja, ela pode experimentar a palavra, pode ter até, entende? Experimentou a palavra, sentiu até lá uma virtude do Espírito Santo na igreja, chorou, mas ele nunca conheceu de verdade. Ele nunca teve um encontro profundo com o Ruach HaKodesh, ou seja, com o Espírito Santo. Tá? Ruach HaKodesh já é um termo hebraico. Tem. Experimentar. Então, existe esse conceito de experimentar? Gente, claro que tem. Então, eu posso estar dentro de uma igreja, eu posso ter nascido, né, no berço evangélico, eu posso ser um fanático religioso, eu posso experimentar, mas nunca ter um encontro de verdade. Isso tem. E você observe que a fé dessa pessoa é questão de tempo, é uma questão de contexto na vida dele para ele se escandalizar e se perder de uma vez. Uai, irmão, como é que faz com toda aquela experiência que a pessoa teve? Na verdade, essa pessoa nunca conheceu a Deus. Por isso que nós temos um texto, preste atenção, irmão. Eu estou colocando aqui os termos para você entender. Eu não sou calvinista, tá? E arminianista, eu não estou dentro desses conceitos, né? Embora alguma vez, eu possa ter algum conceito que tem ah, alguma semelhança, tal. Também não tem outro conceito teológico. Depois eu explico para vocês como é que funciona isso. Mas nós não podemos negar sentidos semânticos, nós não podemos negar isso. Isso é uma realidade. Então, entendeu? Eu não posso ficar forçando, deturpando conceitos para agradar as pessoas. Então, mas o conceito, por exemplo, quando Jesus disse: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Olha, se Jesus nunca te conheceu, é claro que você também nunca conheceu Jesus. E esses são aqueles que vão lá e operam milagres, fazem milagres no nome de Jesus, mas nunca conheceu Jesus, nunca teve uma intimidade. Porque a intimidade de relação que o homem tem com Deus, ela não é medida por milagres. Ela vai além do milagre. Nascer de novo e assim por diante. Vai além do que milagre, vai além do que você chorou, vai além do que você sentiu. Eu senti um arrepio, eu rodei, eu fiz outro. Eu fiquei 30 anos na igreja. Você experimentou coisas, entende? Olha o sentido semântico. Você foi lá e experimentou por um tempo algumas coisas lá, mas você nunca teve um conhecimento. Nunca o conheceu intimamente. Pode ter sim esse significado. Experimentar. Então tem gente que está na igreja só experimenta coisas, mas nunca conheceu. Entendeu, gente? Então, eis aí o sentido do texto ali, né? Eu não sou calvinista, mas observe, né? Temos que ser honestos. Mas aí no campo acadêmico, deixa o povo brigar. Se tem o conceito de conhecer ou só experimentar mesmo. Deixa eles brigarem. Tá? Aí tem que estudar conceito, considerar contexto, exegese e assim por diante.
Entenderam como funciona as questões da interpretação, da tradução da Bíblia, né? E assim por diante? E esses conceitos já estão na tradução. Existe, é claro que tradução, porque todo idioma ele tem um significado, uma semântica particular, que não corresponde exatamente com a semântica daquele outro idioma. Então por isso que às vezes existem traduções que talvez não passe o mesmo significado corretamente. Não porque o tradutor manipulou, mas porque é impossível linguisticamente. Então, a única maneira de se entender o significado de uma palavra é entender e estudar, se você receber uma explicação daquela palavra dentro do seu idioma. Aí, quando você recebe a explicação, você consegue entender melhor o contexto. Entenderam, meus queridos? Então, o que você pensa? O que você acha? Você acha que aqueles que se apostataram da fé ali, um dia só experimentaram a Deus ou um dia conheceram e se desviaram? O que vocês pensam? Deixa aí nos seus comentários e que o Eterno abençoe. Lehitra